Olá, estamos aqui então com a nossa série de cristais e chakras, onde você encontra cura da alma se necessário, expansão de consciência e alegria de viver. E hoje a gente vai falar sobre cornalina, que é uma pedra que alinha o nosso chakra sacral e o chakra da coroa, porque essa pedra pertence ao sistema trigonal. Em termos de cor, a cornalina é muitas vezes também chamada de ágata vermelha ou de sardonyx, enfim. Ela vai desde o laranja, né, mais puro até ela pode vir para um laranja mais intenso, quase vermelho, inclusive até puxando para o marrom. Então, tem uma variação aí de cores. Mas o que interessa é que você tenha uma cornalina nas suas mãos. Geralmente, no Brasil, o pessoal fala que cornalina é só a pequenininha ou só com uma cor laranja que tem essas manchinhas pretas, tá vendo? Mas eu escolho uma percepção mais ampla dessa pedra, até porque o sistema cristalógrafo é o mesmo, né? Então, pedra laranja, chamada cornalina, puxando para o vermelho, puxando para o marrom, não importa. Ela alinha o chakra sacral, que é o nosso centro de prazer no corpo, de diversão, de curtir a vida, de se permitir ter prazer com as coisas dos cinco sentidos, né? Visão, audição, paladar, olfato, tato, é curtir a vida de uma forma saudável. Então, o atributo geral da cornalina é curtir a vida. Autopermissão para curtir a vida. Coisa que muita gente não se permite, né? Essa é a grande questão. Eu vejo muitas pessoas que não abrem espaço no seu dia, ou na sua semana, ou no seu mês, para fazer coisas que elas gostam. Então, o que a cornalina vai fazer sutilmente, ela vai começar a te fazer questionar se você gosta do que você faz, se você escolheu uma profissão que você curte, ou se você escolheu uma profissão por motivos de sobrevivência. E a gente sabe que a vida está além da sobrevivência, né? A vida é sobrevivência, lógico, é o nível mais básico de existência, que é o chakra raiz, mas subindo a energia, a expansão disso é alegria de viver e prazer com a vida, não só com a sobrevivência, né? Precisamos da sobrevivência para podermos curtir a vida. Então, essa autopermissão para curtir a vida é uma coisa que eu noto que muita gente não tem. Às vezes, a pessoa até gosta do que faz, do trabalho, mas não se permite ter hobbies, sabe? Atividades de diversão, de prazer, de tempo livre, com as coisas que essa pessoa ama. Às vezes não é nem a questão profissional, é a escolha de vida. Então você começa a se perguntar: eu escolhi a pessoa certa, eu estruturei a minha vida nas escolhas que me dão prazer, ou eu fiz isso em piloto automático, ou eu fiz isso para agradar outra pessoa, para dar segurança, prazer, ou para ter a aprovação de outras pessoas, ou para me acomodar a valores sociais que muitas vezes não são exatamente a minha verdade. Então, esse tipo de questionamento sobre a sua alegria de viver, o seu prazer e o que você se permite, tudo isso vem como forma de autoconhecimento com a energia da cornalina. E o nosso chakra sacral é o centro de prazer no corpo e ele se desequilibra com a energia da culpa. Então, essa coisa de culpa de sentir prazer, né? As pessoas falam muito disso com comida, por exemplo. Associar o prazer à culpa, que é um condicionamento cultural que dá uma destruída na malha energética do chakra sacral de muita gente, né? Então, a cornalina ela ajuda a restaurar isso daí. Pelos seus processos de consciência, ela vai inspirando você nesse sentido, de ter prazeres mais saudáveis, de autopermissão ao prazer, de se permitir fazer o que você quer. E essa energia da culpa, quando ela desestabiliza o chakra sacral, ela vai pendular na indulgência, que é o excesso, né, o exagero, o prazer sem controle, que aí acaba não virando prazer, porque quando é sem controle, é sem a divina proporção, vai criar culpa, aí fica aquele círculo vicioso. E no outro extremo é a absoluta falta de autopermissão ao prazer, né?
de até, às vezes, autossacrifício, martírio e coisas do tipo. Então, a cornalina, ela traz o equilíbrio, aquele caminho do meio maravilhoso que todos nós buscamos, né? Pelo menos as pessoas que querem ser felizes, que é esse equilíbrio incluindo a energia do prazer. Então, no nível emocional, a pedra tem esse atributo. Como a cornalina é uma pedra de muita vitalidade, ela é interessante porque ela coloca você no caminho certo. Quando você está no caminho certo e no trilho, você tem mais vitalidade. Nós ficamos desvitalizadas quando a nossa energia está muito espalhada, a gente não está muito no caminho sagrado, entendeu? Fica tudo muito solto. Ela te alinha, te coloca no trilho e te dá muita motivação. Isso é uma coisa linda da cornalina também, que eu sou super fã dessa pedra nesse sentido por causa disso. Ela dá um senso de proporção, autopermissão ao prazer, com senso de proporção, e do ponto de vista mental, ela te dá um foco sobre qual caminho seguir, alinhado com o seu prazer e a sua verdade, que muitas vezes não é a da pessoa que está do seu lado, ou das pessoas que estão por ali, e você se permite ter os seus prazeres sem ter que dar muita satisfação, sem pedir desculpa por eles, de uma forma em que você possa conviver socialmente, mas que você não tenha que ceder o tempo inteiro, né? Ser atropelada pelas demandas e pelos prazeres dos outros, e você fica mais estável nesse sentido também de autopermissão ao prazer, do que é a sua verdade, e aí a sua energia começa a se organizar mais e entrar mais no trilho. Tá? Isso é bem importante. Você começa a se conhecer até com essas perguntas. O que eu gosto? O que eu me permito? O que eu gosto e não me permito e posso passar a me permitir? Quem vai se estressar se eu começar a empreender as coisas que me fazem bem, que me dão prazer, né? E por que eu tenho culpa por causa disso? Então vai fazendo essa limpeza, sabe? Que é uma coisa que os cristais em geral, eles fazem essa limpeza em todos os sentidos, e a cornalina nesse aspecto bem específico. Do ponto de vista físico, ela, como é uma pedra que estimula muito, ela, por causa desse processo de consciência, ela vai acabar ajudando no seu metabolismo, tá? Do ponto de vista sutil, ela acaba acelerando as energias porque a cornalina te coloca em movimento, ela te tira de uma letargia, ela te tira daquele modelo só de sobrevivência, autopermissão ao prazer, e ao mesmo tempo colocando em prática e em movimento o que te dá prazer e o que te dá vitalidade, e o que te dá não só a alegria de viver, mas energia, estamina para você fazer as suas coisas e tendo prazer com isso. Isso é muito forte, muito legal, né? E uma conexão com o seu corpo também, que ela vai trazer, né, as pessoas às vezes estão muito desconectadas do próprio corpo físico, e como o corpo físico é um centro de prazer, ela vai auxiliar nesse sentido de conectar você, para você se autoconhecer mais no que diz respeito ao seu corpo. E do ponto de vista espiritual, que eu acho uma coisa linda, né, da cornalina, que é é esse despertar para a energia do prazer, que o prazer pode sim ser sagrado, que não precisa haver culpa com a energia do prazer em nenhum dos 5 sentidos físicos que a gente tem. E aí você começa a saber e a se permitir dizer não para o que é talvez abuso, ou para o que é talvez uma falsidade que nem você se dava conta, sabe? Então, quando você começa a ter um despertar espiritual nesse âmbito do chakra sacral, e a cornalina tem essa capacidade, né, de acordar a sua consciência, de ser um lembrete de que você pode sim curtir a vida, que isso não é proibido, que isso não é um pecado, que nós temos esse direito natural de sermos felizes e de termos prazer de forma saudável, na devida proporção, na divina proporção e de acordo com a nossa verdade. Então, o que vai acontecer? Esse discernimento, que é um pouco parecido com o atributo mental, de que o que é meu e o que é do outro, né? E esse foco que te coloca numa corrente benigna, que a gente chama de fluxo da vida, de vitalidade, dessa autopermissão para você ser feliz, sem ter que se justificar para nada e para ninguém. Então, é uma força espiritual quando você se permite ter prazer sem justificar nada para os outros, sem ter que ficar explicando e falando e dando satisfação.
sabe? Não é uma pedra que vai te tornar egoísta, mas que vai te dar autopermissão para se priorizar. Porque quem tem o chakra sacral meio desorganizado, meio desequilibrado, muitas vezes não se prioriza, né? E aí sente culpa por se priorizar. É de novo aquele ciclo vicioso que desequilibra esse chakra. A cornalina ajuda a quebrar esse ciclo vicioso e a te alinhar com o que a gente chama de fluxo da vida plena. E é esse despertar espiritual de que você pode se permitir ter prazer em qualquer área da vida, que você pode ter uma profissão que te faz bem, que você pode ter relacionamentos que te fazem bem, que você pode ter atividades que te fazem bem, é um despertar espiritual. Uma outra coisa que é um despertar espiritual que a cornalina ajuda muito nesse sentido. O chakra sacral é o centro de relacionamentos interpessoais. Então, são as nossas relações mais próximas, né? Casamentos, sócios, amigos próximos, membros da família que são muito próximos e tal. E muitas vezes, nossas relações com essas pessoas são assimétricas. E muitas vezes a gente não tem relações mais profundas com quem gostaríamos de ter. E essas ressonâncias, né? Que aí ficam buracos no coração, espaços vazios que poderiam estar preenchidos com energias maravilhosas e que não estão sendo preenchidos dessa maneira, a cornalina começa a te despertar nesse sentido de começar a prestar mais atenção nas suas relações interpessoais, que sempre são espirituais, e perceber, eu estou em relações interpessoais com pessoas que têm a ver comigo? Eu estou em relações interpessoais, pessoas próximas de mim, têm valores parecidos com os meus, têm metas e objetivos parecidos com os meus ou não? Então, isso é um despertar espiritual muito importante e muito libertador, e que a cornalina auxilia demais, assim, de uma forma extremamente profunda nesse sentido. A autopermissão ao prazer, a autopermissão a ser quem você é de uma forma adulta, responsável, sem ter que justificar e dar satisfação para muita gente, e a observar as suas relações interpessoais. Isso é extremamente importante, tá? E é uma pedra, gente, de amor à vida. Então, uma outra questão espiritual muito forte da cornalina é que ela não te permite mais ficar entretendo crenças, sentimentos, ações, movimentos e atividades que não sejam de amor à vida, sabe? Isso é muito importante porque ela vai começar a dissolver tendências autodestrutivas ou de destruição das coisas que você ama, ou de nem permitir que essas coisas entrem, né? Toda essa história que a gente está falando aqui de autopermissão. Então, é uma pedra de amor à vida que vai incentivar o amor à vida dentro de você. Isso é muito forte. E eu considero um atributo maravilhoso dessa pedra quando a gente se permite o despertar espiritual nesse sentido, de se perguntar coisas profundas, né? Questões de alma, tá? E agora, no sentido mais prático, né? Como é que a gente usa essas pedras de uma forma tranquila na nossa vida, de uma forma fácil? E eu vou sugerir aqui 3 práticas que eu considero bem interessantes, importantes e fáceis de fazer com a cornalina. A primeira delas, gente, é pingente de cornalina. Colocar uma cornalina perto do coração, essa aqui está bem na região do timo, que é o nosso centro de felicidade também no corpo, né, de sistema imunológico, enfim. Porque, como é uma pedra de amor à vida, como eu falei, de alegria de viver, o coração é o nosso centro de energia infinita, né? Ele é infinito, ele vai bombeando essas energias para todas as células do corpo. Então, ter uma cornalina bem aqui perto do coração vai te inspirar a viver a partir do coração e não a partir de valores externos a você, fidelidades e lealdades a crenças e pessoas que não têm nada a ver com você. Ela começa a te dar essa autonomia e essa consciência do seu prazer e da sua alegria de viver, trazendo essa energia para perto do coração, tá? Uma segunda forma de usar a cornalina, uma outra prática que eu considero extremamente eficaz, é usar uma pulseira de cornalina em cada pulso. Isso é importante porque é aquele senso de divina proporção, né? O chakra sacral não pode se desequilibrar em excesso de indulgência, em prazer excessivo, que acaba não sendo mais prazer porque vira compulsão.
e ao mesmo tempo você não vai querer viver totalmente desprovido de prazer. Então, é um lembrete de consciência de que existe equilíbrio na vida e que o prazer pode existir todos os dias de uma forma comedida, de uma forma proporcional, e aí você se torna uma pessoa mais equilibrada. Então, 2 pulseiras, uma em cada pulso, te dão essa sensação de equilíbrio e de auto-permissão ao prazer. Então, olha só, o pingente é mais no sentido sutil, você não vai ficar olhando para ele, né? Os cristais nos estimulam pelo tato, quando a gente pega, que é uma delícia pegar nas pedras, né? E também pelo visual. Então, o pingente, ele vai estar atuando energeticamente, você vai estar o tempo inteiro, você pode, tudo bem, você pode olhar, mas em geral você pode tocar ou nem isso, mas ele vai estar aqui na pele. As pulseiras, você pode o tempo inteiro olhar e lembrar. E outra, o coração é o nosso centro de vida, de energia infinita, e os nossos braços são extensão do coração. Então, as pulseiras, elas estão atuando também no coração, porque elas estão nos nossos braços, tá? Então, isso é bem forte, bem importante, e é uma prática que eu considero muito incrível. E a última, que é a terceira, é que eu sugiro que você pegue uma cornalina. Você pode ter várias, eu tenho várias, como vocês estão vendo. Nem sempre vai ser a mesma, tá? Às vezes você sente que é uma mais intensa, né? Que você precisa de mais intensidade. Às vezes você precisa de mais leveza. Então, pela cor, você sente isso daí. Então, você vai pegar uma cornalina e vai colocar 4 dedos abaixo do seu umbigo. Você vai medir, né? E 4 dedos abaixo do umbigo é a região do seu chakra sacral. Então, você vai colocar a pedra aqui em contato com a roupa ou com a pele e você vai colocar uma mão em cima da pedra. Podem ser as duas, pode ser uma só, não importa qual. Mas você vai colocar uma mão ou duas nessa região do chakra sacral com a pedra ali e vai fazer a seguinte afirmação. Tudo bem curtir a vida. Tudo bem curtir a vida. Tudo bem curtir a vida. E você pode fazer isso por 3 minutos, 7 minutos, no máximo 10 minutos. Eu não sou muito fã de práticas muito longas com pedra, não, porque as pedras são muito fortes e 3 minutos já é suficiente. Você pode colocar o timer no seu celular, né? Enfim, onde você quiser medir o tempo. Ou não quer colocar tempo, não coloca, mas não precisa ficar horas fazendo isso, não. Você vai hipnotizar o seu subconsciente a autopermissão. Quando você fala isso, tudo bem curtir a vida. Se permitir ter prazeres saudáveis. E sempre que a gente trabalha com cristais que têm geometria interna, a energia vai ser proporcional. É isso que eu acho fascinante nas pedras. Não vai ser exagerado e não vai faltar. Vai ser sempre ali, ó, na divina proporção, que é o que nos traz uma vida equilibrada e uma vida saudável. Tá bom? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje sobre a cornalina. Agradeço demais a presença aqui. Comentem as experiências aqui nesse vídeo, assinem o canal do YouTube. Vamos compartilhar o que a gente sente, né? Com essas práticas super fortes, poderosas, maravilhosas, que tanta gente já faz e que agora a gente está expandindo para mais pessoas poderem se beneficiar também. Então um beijo enorme e a gente se vê em breve.